acontece o narcisismo? Eu sou Sinara França, sou terapeuta e aqui neste canal eu falo sobre pessoas narcisistas, psicopatas. O intuito deste canal não é diagnosticar, e sim ajudar você que possa estar se relacionando com uma pessoa que possa ter esse transtorno de personalidade. Bom, muitas pessoas me perguntam como surge, como acontece o narcisismo. Bom, hoje nós estamos vivendo em uma época onde muitas pessoas apresentam características narcisistas, mas precisamos entender que a pessoa que tem um comportamento, alguma atitude isolada, narcisista, não significa que ela tem o transtorno da personalidade. Mas hoje eu vou falar sobre como inicia. Bom, gente, o fator genético, ele existe, tá? Já há estudos que comprovam, sim, que o narcisismo pode passar de geração em geração. Porém, o fator ambiental é crucial para a formação de uma personalidade narcisista. Porque tudo acontece na infância. A criança, ela vem pronta a receber as informações externas para que ela possa ter um bom relacionamento com ela e também com a sociedade, com as pessoas que estão à sua volta. Então, toda criança, ela vai captando as informações, a realidade vai se formando daquela criança baseado no que aquela criança está recebendo, ouvindo, vendo. E uma criança que ela passa por abuso psicológico, negligência, essa criança, ela não recebe amor, afeto, carinho, atenção. Essa criança presencia muitas brigas. E aí essa criança, ela vai entendendo o mundo dessa forma. E quando a criança, principalmente quando é uma criança que é filho ou filha de pais narcisistas, né? Que eu digo, não precisa ser os dois, narcisista ou psicopata, mas é o pai ou a mãe. Essa criança, ela com certeza, ela vai ser estimulada o tempo todo. Então, além do fator genético, ser filho ou filha de uma mãe ou um pai narcisista, a forma que os pais vão criar essa criança, com certeza vai ser uma forma disfuncional. Porque uma mãe narcisista não sente amor pelos seus filhos. A pessoa narcisista, ela é narcisista em qualquer ambiente e exercendo qualquer papel na sociedade. Vai ser sempre narcisista. A criança, ela precisa de momentos de lazer, ela precisa receber afeto, amor, ela precisa também de aprovação, ela precisa de respeito, ela precisa ser ouvida, ela precisa da atenção dos pais. Em alguns casos, muitas crianças, infelizmente, elas são tratadas feito um lixo, principalmente por pais narcisistas. São tratados com desprezo, desdém. Eu vou falar aqui duas formas em que pode sim desenvolver o transtorno de personalidade narcisista. Uma criança que ela é negligenciada, ela apanha, é aquela criança que não pode expressar seus sentimentos, o que ela está sentindo. Quantas mães batem nos seus filhos e quando a criança chora, a mãe vai lá e diz: cala a boca, para de chorar. Não deixa a criança, ela está sentindo dor, ela está sofrendo, ela pode estar sentindo raiva naquele momento e ela não pode colocar para fora. Então aquilo tudo fica preso dentro da criança, porque a criança, ela não tem o direito de se expressar. Não necessariamente uma criança que possa desenvolver o transtorno de personalidade narcisista tenha que ser filho de pai ou mãe narcisista, mas a probabilidade é maior. E às vezes é um avô, uma avó
Então essa criança, ela começa a se reprimir por abusos físicos, como eu falei, negligência, são brigas que ela vai presenciando dos pais. Então ela começa a se sentir inadequada, ela não recebe aprovação dos seus pais. Então ela começa a criar uma ferida dentro de si. Essa criança, ela não consegue se relacionar com seus pais, com seus familiares de forma saudável, porque a forma que ela está aprendendo a se relacionar é uma forma de não expor, não colocar para fora seus sentimentos, até porque ela não vai conseguir identificar muito bem. Ela, por exemplo, não vai ter experiência do afeto. Claro que ela pode vir a ter o afeto ou do pai ou da mãe, mas essa criança, ela não vai saber entender, diferenciar muito bem qual é o sentimento. Então, ela passa por abusos e ela vai reprimindo todo aquele sentimento dentro dela, pois ela não pode se expressar. Então, ela é tão magoada, ela é tão ferida, que realmente essa criança começa a se trancar. Esses sentimentos, raiva que essa criança vai sentir, a falta de afeto, de conforto, de carinho que ela não recebe, ela não consegue se expressar da mesma forma, porque é a forma que ela está aprendendo a se relacionar com as pessoas. É de uma forma distante, ela não consegue identificar muito bem o que é afeto, o que é amor. E isso também vai gerando a falta de conexão com as pessoas, a falta de empatia. E ela se prende em uma dor, uma frustração, e ela começa a se negar do seu próprio eu. Por ela sofrer tanto, ela se sentir mal, inadequada, ela começa a se sentir uma porcaria, ela começa a sentir muita vergonha. Ela precisa mudar alguns aspectos para que ela possa conseguir sobreviver. Existe também um fato importante. Uma criança, ela pode também desenvolver o narcisismo quando é uma criança que ela passa por cuidados extremos, fora do comum, onde essa criança, ela não recebe limites. Às vezes são pais que trabalham fora e aí, para compensar a falta, tudo que a criança quer, a criança faz, não corrige, não disciplina a criança faz algo errado, os pais vão lá, passam a mão na cabeça e a criança, ela vai entendendo que tudo é possível, ela vai entendendo que tudo está girando ao seu redor. Então ela também começa a se sentir o centro das atenções. Ela vai entender que se ela chora, ela recebe o que ela quer. Então já começa a entrar a manipulação. Então quando a criança ou passa por abusos, negligência, ou ela é tratada como uma criança especial, aonde ela não consegue desenvolver essa relação com o outro, que o outro precisa também ter suas vontades, ela precisa ser corrigida e ela não é corrigida. Então isso também vai fazer com que essa criança, ela também venha a ter algumas condutas diferentes, ela vai acostumando com essa situação. Então, tanto pelo abuso ou pela superproteção, quando eu falo é proteção em excesso. E isso acontece, a criança faz pirraça, tudo bem, a criança quebra um brinquedo, joga algo na parede, tudo bem, não tem essa correção. Então essa criança, ela entende que tudo que ela fizer
se ela chora, se ela briga, se ela grita, ela consegue o que ela quer. E ela desenvolve esse comportamento para que ela possa receber o que ela realmente quer. E em ambos os casos, essa criança, ela não desenvolveu sua personalidade de forma correta, equilibrada e saudável. Então, ela vai crescendo e ela vai entendendo que alguns comportamentos ela consegue tirar vantagem. Uma criança que é negligenciada, ela pode entender, ela começa a se adaptar ao mundo de forma diferente. Ela precisa sobreviver e ela precisa criar um mecanismo de defesa para que ela não venha sofrer. E aí ela vai criando esse personagem. Ela entende que se ela mente, ela ganha alguma coisa. Se ela faz algum tipo de manipulação, que até então essa criança ela ainda não entende o que é manipulação, mas ela já entende que tendo esse comportamento, ela pode vir a ter vantagem. E com o passar do tempo, essa criança vai se tornar um adulto no qual vai se aperfeiçoar dentro das manipulações e vai saber usar as pessoas de acordo com a sua necessidade para alimentar esse falso self, porque ela não desenvolveu as suas emoções de forma correta. Além dessa criança, ela ter dentro de si trancado a sua dor e o seu sofrimento. Ela não quer mais lidar com essa dor e esse sofrimento. Então, a única forma dela sobreviver é viver de forma superficial. Então, ela vai sempre projetar na sua vida adulta tudo que faz de errado. Ela não aceita se sentir assim. Essa pessoa ela vai se sentir inadequada, um lixo, vai se sentir infeliz porque ela não desenvolveu os sentimentos, as emoções de forma correta. Então, ela não vai lidar com o seu interior, com o seu eu verdadeiro. Ela vai sobreviver através de um personagem. E por ser um personagem, esse narcisista precisa alimentar esse personagem. Então, ele vai enxergar as pessoas de forma distorcida, como ele também vai lidar com ele de forma distorcida. E é aí que o narcisista ele vai aprendendo cada vez mais a se dar bem em cima das pessoas, mentindo, manipulando. Aí não entra mais o sentimento de amor, de empatia, e essa pessoa, ela vive uma relação de objeto. Então não há esse sentimento porque o narcisista, ele não se relaciona de uma forma aprofundada. Ele se relaciona ou ela se relaciona através de superficialidade. Então não vai haver essa interação, essa conexão do narcisista com outra pessoa, porque ele não se relaciona através do seu próprio eu. É através de um self, de um personagem que ele criou para esconder essa vergonha, essa dor, esse sofrimento. Da mesma forma que o narcisista, que ele foi criado lá na infância com excesso, esse narcisista, ele tem esse senso de merecimento, de grandiosidade e também vai ter um comportamento idêntico a uma criança. Então, ele fica preso lá naquele momento em que ela foi ferida, ela foi machucada e ela vai ter comportamentos com pessoas bem parecidos com o comportamento de uma criança. É quando o narcisista, ele berra, ele taca alguma coisa na parede, ele entende que esse tipo de reação provoca, às vezes, medo
e também faz com que a pessoa venha fazer o que ele ou ela quer. Então, alguns narcisistas vão apresentar comportamentos idênticos a uma criança. Não que esse narcisista seja uma criança. É uma pessoa adulta com o comportamento que aprendeu lá na infância e também traz para a sua vida adulta. Muitas pessoas presenciam comportamentos de narcisistas, igualmente comportamento de uma criança, porque não tem essa maturidade emocional. Eles se acham no direito, então eles precisam ter, então eles vão repetir aquele comportamento lá da infância na sua vida adulta. Só que cada vez que o tempo passa, o narcisista vai aprimorando as suas manipulações. E isso se torna fácil para o narcisista. E por essa superficialidade, falta de empatia, ele não vai ter responsabilidade nenhuma com a pessoa que ele está se relacionando. Ele vai se relacionar como se aquela pessoa fosse um objeto. Então não há apego, não há uma intimidade profunda que se diz respeito a um sentimento. Ele vai sempre tragar tudo para ele. Ele se sente o único, ele se sente a pessoa mais especial e quem se relaciona com ele não tem direito, é obrigado a fazer o que ele quer. Então esse narcisista, ele forma essa estrutura de autodefesa para não lidar com essa dor, com esse vazio, porque eles carregam um vazio dentro de si, porque não tem como. Uma pessoa, ela não se relaciona através do seu próprio eu. Ela se relaciona através de um self. Então, o seu interior, na verdade, é vazio, não tem um sentimento nobre. O narcisista, ele vai sempre expressar muita raiva quando ele é contrariado, porque foi o que o narcisista sentiu lá na sua infância. Então, toda vez que alguém contraria o narcisista vai ter um comportamento agressivo, grita, pode quebrar alguma coisa, porque ele entende que ele precisa receber. É dessa forma que ele consegue fazer com que essa ferida fique lá escondidinha, mas isso não quer dizer que o narcisista ele não sinta nada, por isso ele tenta aparentar essa imagem de perfeição, de ser especial, mas é sempre uma fachada. Então ele vai tirando vantagens em cima das pessoas, porque ele tem esse senso de merecimento, mas é uma defesa àquilo que ele sente que ele não quer lidar no seu dia a dia. Porque se ele for lidar com o que ele realmente sente, o que ele formou dentro de si, esse narcisista vai sentir dor. Ele vai se sentir uma porcaria, um lixo, inadequado. Ele vai ter que reviver tudo aquilo que ele sentiu lá na infância. Então, ele precisa ter um comportamento diferente, disfuncional. Foi a forma que o narcisista aprendeu para que ele pudesse sobreviver. Então, ele se relaciona com as pessoas totalmente de forma errada. Então, essa criança, ela criou esse mecanismo de defesa. É a forma de se defender daquilo que realmente ela é, daquilo que realmente ela sente. E assim surge o transtorno de personalidade narcisista. E uma pessoa, ela só pode ser diagnosticada com esse transtorno de personalidade na sua vida adulta. Porém, o narcisista não quer saber se ele é ou não é narcisista. Para ele está bom assim, porque é essa forma que ele se adaptou ao mundo. Porque foi dessa forma que esse narcisista conseguiu burlar essa dor, esse sofrimento, criando uma imagem, um personagem fora dele. Ele não vive quem ele é, na sua essência, e ele precisa mentir, ele precisa manipular, ele precisa enganar, para que ele venha sentir algo, para que seja validado.
esse falso self que ele criou. Quanto mais as pessoas fazem, dão ao narcisista o que ele precisa, mais esse narcisista ele reforça que ele realmente é essa pessoa especial que ele criou. E ele vai ficando cada vez mais distante desse eu, porque ele não quer ter contato. E este foi meu vídeo, espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem, deixem seus comentários, se inscrevam no canal. E aqui embaixo está o link do WhatsApp para você que deseja agendar uma mentoria, terapia e também o link do meu curso, Como Identificar um Narcisista. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.